Hoje, dia 30 de junho de 2025, a Igreja celebra a segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O seguimento de Jesus exige disponibilidade e sintonia com Deus, o qual interage conosco quando nos dispomos a fazer a sua vontade, como vemos na primeira leitura que nos mostrou que Abraão caiu nas graças de Deus, respondeu com solicitude ao desafio que lhe foi apresentado e conquistou a simpatia do Senhor. No texto de hoje, ele dialoga com Deus e intercede em favor de Sodoma, que seria destruída por causa das injustiças que ali eram praticadas. Os anjos do Senhor descem até Sodoma para averiguar se o clamor vindo de lá procedia. Se procedesse, a cidade seria destruída. Abraão tenta poupar a cidade por crer que entre os injustos havia também justos, e não seria justo destruir os justos por causa da injustiça dos injustos. Esse jogo de palavras serve para elucidar o diálogo de Abraão com Deus, intercedendo e negociando com Deus o destino da cidade. O diálogo entre Abraão e o Senhor revela um Deus misericordioso, que não destruiria a cidade se lá houvesse algum justo. Um justo poderia ser a semente da justiça plantada no lugar que havia se transformado em símbolo de corrupção e de desvio da vontade de Deus. Esse Deus misericordioso que perdoa toda a culpa e cura toda a enfermidade, como canta o salmo de hoje, é revelado neste diálogo. Vemos com isso que Deus sempre nos dá uma chance, uma oportunidade para nos libertarmos do mal e voltarmos para o seu caminho. Mas para isso é preciso que haja disponibilidade da nossa parte. É preciso que estejamos dispostos a viver seus ensinamentos, praticá-los, segui-los, como mostra o Evangelho de hoje, no qual uma multidão fica em torno de Jesus. Nem todos querem o discipulado. Alguns estão ali por interesses pessoais, para obter benefícios próprios, e Jesus sabe disso. Ele sabe que ainda hoje muitos dos que se dizem cristãos se aproximam dele, das igrejas, das religiões, não porque querem se tornar discípulos seus na radicalidade do discipulado, mas porque querem solucionar problemas pessoais, seja de saúde, de prosperidade, de carências afetivas. Diante da multidão, ele vai para outra margem. Ir para outra margem é sinal de se lançar à missão. Foi um teste para ver se a multidão iria segui-lo até a outra margem. Quem fosse daria uma primeira prova da disponibilidade de segui-lo. Jesus nos convoca para o seguimento, apresentando-nos às outras margens. Os que o acompanham dão sinal de ser verdadeiros discípulos, mas mesmo assim não é suficiente para provar a autenticidade do desejo de segui-lo. O mestre da lei disse a Jesus que o seguiria aonde quer que ele fosse. Esse homem não sabia o que estava dizendo. Ele tinha vontade de seguir Jesus, mas desconhecia os verdadeiros desafios desse seguimento. Basta também lembrar que quando ele pede para segui-lo, está querendo fazer o percurso para também se tornar mestre e não reconhecer Jesus como o enviado, o Messias, o Filho de Deus. Jesus procura então alertá-lo para que não seguisse de modo equivocado. Jesus sempre nos alerta para que o nosso seguimento não seja equivocado. Mesmo assim, há sempre os que não entendem ou entendem do seu modo o seguimento. A resposta de Jesus ao mestre da lei é clara. As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
Ou seja, não siga interessado em obter bens, seguranças materiais e conforto. Quem o segue deve segui-lo desinteressado destas coisas. Uma religião que promete ascensão social, riquezas ou bens materiais não passa de enganação. Jesus não prometeu isso para seus discípulos. Pelo contrário, pediu que se desfizessem até dos seus maiores bens, que são os pais e os filhos, a família. Isso vimos no exemplo de alguns outros evangelhos. E hoje nós vemos aqui de uma outra maneira, na proposta de outro discípulo que diz querer seguir Jesus para outra margem, mas antes precisa ou quer ou deseja enterrar seu pai. Aqui está a típica atitude daqueles que querem resolver todos os seus problemas primeiro, fazer tudo o que lhe convém para depois se dedicar às coisas de Deus. Ele que devia ser o primeiro na nossa vida acaba ficando por último, quando não podemos fazer mais nada nesta vida. Na sua infinita misericórdia, ele nos acolhe, mesmo que seja no último dia, mas sabemos que isso não é justo. Que o nosso seguimento comece agora e não depois de resolvermos todas as situações que nos cercam, de termos construído ou ajudado a construir as sodomas deste mundo. O tempo para o seguimento é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Os habitantes de Sodoma não pensaram nisso quando tiveram a oportunidade de poupar a cidade. Destruir Sodoma significou destruir as injustiças. Será que o discípulo de Jesus o seguiu depois de ouvir que o mestre não tinha onde reclinar a cabeça? Será que o outro discípulo escolheu enterrar o Pai para depois seguir Jesus? Será que nós estamos dispostos a segui-lo agora, apesar de tantas coisas que nos prendem e dos interesses escusos e pessoais que temos? Vale a pena pensarmos sobre isso neste dia. Seguir um determinado mestre era algo muito comum na Palestina nos tempos de Jesus. Muitos rabinos organizavam em torno de si um grupo de discípulos que o acompanhavam, escutando suas palavras, comungando de suas ideias e procurando pôr em prática seus ensinamentos. Nesse contexto, um doutor da lei se aproxima de Jesus e pede, ou melhor, lhe diz, que vai segui-lo para onde ele for. Notamos assim uma grande generosidade da parte deste homem, que se oferece com liberdade para caminhar e viver em companhia do Senhor. Mas só isso não basta. Para Jesus é necessário muito mais. E tal se depreende da exigente resposta que o próprio Jesus dá a este homem. As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Importa observar que tal acontece no Evangelho exatamente quando Jesus passa fisicamente para outra margem do lago, parecendo demonstrar que passar com ele para outra borda implica renunciar absolutamente a tudo, a exemplo daquele que não tem onde repousar a cabeça. Tornar-se discípulo de Jesus é ter coragem de desapegar-se das seguranças burguesas da vida, é saber abandonar o próprio modo de ser, de pensar, de agir, para adotar o modo próprio do Senhor. A fé, afinal, não é refúgio para medrosos, nem passatempo para quem não sabe o que fazer da vida. A fé é supremo desafio que nos é apresentado por Deus com vistas à criação de novos modos de ser e de agir neste mundo. Diante da urgência dessa missão, não há nem possibilidade de sepultar o próprio Pai. Não se trata aqui naturalmente de falta de caridade ou até mesmo de respeito para com os familiares, mas de entrega total e exigente a Cristo e à sua missão. Sou capaz de fazer essa doação de mim mesmo ao Senhor? Desejo viver a seu lado todos os dias de minha vida em atitude de total entrega? Pensemos sobre isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você é o meu abraço, que você tenha um ótimo dia e uma semana abençoada pelo Senhor.